Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou analisar como que dois autores bem distintos escrevem as suas cenas de ação. São, no caso, o R.A. Salvatore, das Lendas de Drizzt, e o Afonso Solano, de Espada de Carvão. Eu estou fazendo esse vídeo por alguns motivos, né? Um deles é que eu sou também escritor de cenas de ação, eu gosto de batalhas, né? Então, talvez tenha por isso, né? Muitos me pedem para falar mais de cenas de ação, falar mais de cenas de combate, de peleja, de escaramuça, tá? Então é um assunto que eu gosto e tem mais escritores que eu sei que estão produzindo, então eu sei que isso vai ser útil para muita gente. Também porque eu já fiz aqui no canal vídeos analisando o ritmo narrativo do Tolkien e do Caldela, né? Então eu falei sobre ritmo narrativo e usei esses dois autores como estudos de caso, e falei também sobre a diferença entre histórias sociológicas e psicológicas. No caso, eu usei o George R. R. Martin e o Eduardo Spohr, tá? Então eu decidi continuar essa abordagem e falar também de dois autores, um estrangeiro, outro nacional, escolher um tema para analisar as diferenças entre eles. E também porque recentemente teve uma pessoa que veio comentar besteira no meu Instagram e isso me motivou. A pessoa achou que eu estava errado em falar de um autor nacional e estrangeiro ao mesmo tempo, né? No fim das contas, os argumentos da pessoa foram terríveis, né? E eu falei que seria uma coisa, já que essa pessoa tem incomodada de ver um brasileiro e um estrangeiro lado a lado, né? Vou fazer de novo, né? Porque esse que é o ponto, né? Só para ser bem breve nessa questão, a pessoa veio falar de que o Tolkien tem muito mais legado, tem muito mais influência. E, tipo, sim, óbvio que o Tolkien, um autor inglês do século XX, tem um legado muito maior do que qualquer autor brasileiro contemporâneo, né? Não tem como competir com isso, né? Tá para nascer, né? Talvez tenha nascido já, mas ainda não chegamos ao ponto de ter alguém influente, né? Como o Tolkien foi, né? Temos alguns autores que são bem influentes no mundo afora, né? Mas, enfim, sabe? Poucos ainda, né? Enfim, mas eu não estava falando sobre isso. Eu estava falando sobre ritmo narrativo. Então, quando eu falo de ritmo narrativo, não importa a nacionalidade ou o legado ou a influência do autor, na verdade. Então eu realmente pensei, cara, eu não fiz nada de errado. Então, vou fazer de novo. Então eu fiz, analisando histórias psicológicas e sociológicas com o Martin e com o Spohr. E agora eu estou fazendo, analisando cenas de ação com o Salvatore e o Solano. E também, eu escolhi esses dois livros também porque os dois têm cenas de ação muito boa. E é curioso, eu escolhi, né? Falei, então tá, então eu vou falar da Drizzt e do Adapak. E aí eu fui percebendo, nossa, eles têm muito em comum, né? Os dois lutam com duas espadas, os dois têm a pele negra, né? E os autores têm sobrenome italiano, né? Eu digo que os melhores escritores têm S no sobrenome, né? Pode ver. Afonso Solano, R.A. Salvatore, Eduardo Spohr, Karen Soarelli, Bernardo Stamato, né? Os melhores têm um sobrenome com S, de preferência italiano. Brincadeiras à parte, vou aqui dar essa análise aprofundada em como que cada autor aborda suas cenas de ação, começando agora. O primeiro ponto é que o Salvatore, ele já usa um universo conhecido, tá? Eu nunca tinha lido um romance de Forgotten Realms. Eu já conhecia, já tinha lido alguns livros de Forgotten Realms, já tinha jogado RPG em Forgotten Realms. Então, assim, é um mundo que já traz regras estabelecidas, tá? Isso tem prós e contras. O pró é que o autor não precisou inventar as regras desse mundo, não precisou inventar a magia, não precisou inventar as raças. Ele pega o que foi inventado e usa do jeito dele, tá? E muitos leitores já leem sabendo a diferença. Ok, nesse mundo tem magia arcana e magia divina, são coisas diferentes. Muitos leitores já sabem isso. Então, o Salvatore, ele pode dar uma explicação sucinta. Eu acho que ele não pode deixar de explicar, tá? Ele não pode só deixar largado, sabe? Isso já aconteceu já no livro do Warcraft, me incomodou muito, tá?
Então chegou uma Draenei e lançou uma magia. E eu, tipo, beleza, eu sei que é uma Draenei. Mas o leitor que não sabe, vai boiar. Então eu não acho que o autor nunca pode só jogar a informação assim, sem dar uma descrição básica, pelo menos, tá? Do que está acontecendo. Mas o Salvatore, ele pode dar uma explicação sucinta que vai ser esclarecida para quem não conhece esse universo, mas para quem já conhece, vai já entender muito na entrelinha. Então cada um vai ter a sua experiência individual, vai compreender num nível diferente, né? Mas vai ter uma experiência satisfatória. Mas ele tem essa vantagem, ele não precisa criar, e ele pode explicar de forma mais sucinta só para quem cada um entender da sua forma. Enquanto que o Solano, ele cria um universo novo, né? Um universo que ninguém conhece, né? Você pode já conhecer elfos, anões, né? Se você leu o Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Se você jogou qualquer videogame de fantasia medieval, sabe? Ninguém conhece esse mundo. Kurgala é um mundo inteiramente inédito. Os povos não existem e as leis cósmicas também são diferentes. Isso quer dizer que o Solano tem que explicar muita coisa, tá? Ele tem que realmente deixar muita coisa clara para o leitor ao longo da narrativa. Então isso gera um ritmo diferente. Geralmente o Solano ele tem momentos que são bem explicativos, tá? Mostra o Adapak treinando, mostra o Adapak com o mestre dele, sendo ponto em comum, né? Os dois livros têm o herói treinando com seu mestre e também o herói entrando em alguma forma de conflito com esse mestre também. Ambos têm isso também em comum. Mas tem assim momentos em que lá o Adapak está treinando, está aprendendo, né? E na hora da ação é porrada, né? E aí a ação, uma coisa boa do Solano é que a ação dele é bem dinâmica, mas ele precisa estar ali explicando algumas coisas antes de partir pro vamos ver, tá? Enquanto que Salvatore é outro ritmo, até porque até o estilo de luta é um pouquinho diferente, vou entrar nisso agora. Enfim, vamos lá. O Salvatore, o Drizzt aprende a lutar através de treinamento e de estudo. Isso é bom porque você pode ter cenas de ação, mas que são ao mesmo tempo de treinamento. Então é uma cena de combate, mas é um combate que não tem o risco de morte, mas ainda assim é uma cena interessante de combate, sabe? É bem interessante, tem aqui um momento que o Drizzt, ele questiona o mestre dele, porque ele questiona que tem, esse movimento aqui, ele não me deixa em vantagem. E o mestre dele rebate, você está em desvantagem. Então você igualar a postura de você do inimigo é vantajoso. Você não vai conseguir ficar em vantagem, mas você sai da desvantagem. Então, mas isso aí é um treinamento de espada que poderia acontecer no mundo real. O Salvatore está fazendo muito no mundo real para contar essa história dele, sabe? Então, o estilo de luta do Drizzt poderia existir no mundo real até, sabe? E ele aprende estudando e treinando ao longo do livro inteiro, tá? Então tem ele com o mestre dele, tem ele com a academia, né, aprendendo a ser um guerreiro, Drow. Tem ele também estudando, um pouquinho mais teórico, mas também aprendendo com os magos, com os clérigos, né? E só depois ele vai para as patrulhas, vai lutar de verdade, vai combater de verdade, tá? Então, isso é uma abordagem que é muito relevante, que é até uma abordagem assim, que a gente pode ver em outros livros também. Eu até prefiro usar nas minhas histórias essa abordagem aqui. Botar os heróis para aprender de forma mais parecida com o nosso mundo real. O Solano, por outro lado, o Adapak, ele aprende de forma sobrenatural. Isso dá outra pegada totalmente diferente para o livro. O Adapak ele usa 2 espadas, mas ele luta numa técnica que o Solano inventou, que você precisaria de 3 braços. E ele tem 2 braços. Né? Então isso mostra como que ele é uma exceção à regra, logo de cara, sabe? Uma exceção à regra, assim, que seria impossível, sabe? O Drizzt, ele é muito bom na espada, tá? Ele é um guerreiro formidável, mas ele não é algo que seja impossível de existir, sabe? O Adapak, ele é praticamente impossível de existir, a não ser as condições que o livro apresenta. Então, eu até acho que o modo como o Adapak aprende no livro me lembra muito Matrix, sabe? O modo como o Neo do Matrix aprende a lutar. Me lembra um pouquinho, sabe? Só que no mundo de fantasia, com deuses loucos, né? Com monstros, etc. Enfim. Então, quando você vê o Drizzt lutando,
você tem uma outra perspectiva, tá? Não é um estilo de luta que poderia existir no nosso mundo, sabe? Tem até um jeito de lutar parece algo natural, porque é um guerreiro com 2 espadas, então a princípio parece que uma pessoa real poderia lutar assim, mas como ele descreve, como o Solano apresenta, você vê que não, que até mesmo o estilo de luta dele é sobrenatural. O Adapak, ele não é um herói de magia, ele não voa, ele não solta bola de fogo, né? Mas ele é um guerreiro formidável, mas o estilo de luta dele é fantástico, tá? O estilo de luta dele não poderia existir no mundo real. E ele aprende, e logo de cara, ele tanto que ele aprende de forma sobrenatural, tá? Isso muda de maneira assim fundamental a nossa perspectiva de cada personagem, a nossa perspectiva de cada universo, cada um de forma diferente, tá bom? Então, e isso tem derivações o livro inteiro, tá? E esse é um ponto interessante. Os 2 livros têm momentos iniciais de treinamento, de aprendizado, mas como esse aprendizado, como esse ensinamento é muito diferente, isso também gera consequências diferentes para os personagens, para o cenário e para o enredo. É interessante, né, ler e observar isso. Por fim, no Salatório, o Drizzt, ele vence usando os próprios recursos. Então, ele vai aprender a masterizar, sabe? Ele vai aprender a dominar a sua arte de luta e vai vencer usando as suas armas, usando a sua habilidade, a sua agilidade, a sua percepção, né? E vai vencer. Ele domina os próprios recursos para vencer, né? E ele sai vitorioso, tá? Quando ele enfrenta um inimigo, até mesmo que estaria em alguma vantagem, né? Ele dá o jeito dele de conseguir vencer. Enquanto que com o Solano, o Adapak muitas vezes usa recursos do ambiente para vencer. Isso também tá ligado, né, a que o Solano ele precisa apresentar o mundo também, né? E é um mundo que, né, não existem tantos mamíferos, por exemplo, nesse mundo, sabe? Existem outros tipos de criaturas muito diferentes que não existem na Terra. Então, por exemplo, quando o Adapak está num navio e um monstro gigante ataca o navio, ele precisa mergulhar na água, tá? E não é ele não consegue cortar o bicho ao meio com a espada dele, mesmo ele sendo muito habilidoso, ele não tem tamanho para isso, sabe? Ele não consegue usar o navio para vencer o monstro. Ele precisa mergulhar na água e usar o ambiente para vencer, tá? E até mesmo eu não vou dar spoiler, mas isso se repete ao longo da história, tá? As grandes vitórias da Adapak são ele usando o ambiente a favor dele. E não é ele conhecendo esse mundo, conhecendo o Kurgala e usando o Kurgala para vencer. Então, o Adapak, ele, sinceramente, ele vence a maioria dos combates unicamente pela própria habilidade, tá? Mas o Solano é bom em mostrar que nem mesmo ele sendo tão habilidoso, sabe? E ele é praticamente um semideus, mas mesmo assim, vão ter obstáculos maiores do que ele. E ele não pode contar apenas com os próprios recursos para vencer. Então, e aí acho que isso tem mais a ver com a narrativa, né, com a proposta narrativa de cada um dos autores. Eu, particularmente, tenho um estilo de escrita um pouquinho mais como o Salatório, mas eles vencem pelas próprias habilidades nesse ponto, né? Aí eu já me identifico mais com o Salatório, nesse caso. Mas é importante para mim analisar todas as opções, né, e me inspirar e trazer momentos, né, que possam ser interessantes, né, e diversificados. Por isso que eu também faço esse exercício aqui, para eu mesmo, quando eu for escrever minha próxima sensação, posso pensar, já escrevi várias sensações em que o herói vence por conta própria, né? Vamos então fazer uma cena em que o herói ele percebe um elemento do ambiente, um recurso do ambiente e usa a favor dele. Posso usar isso também. Por isso eu Bernardo aqui apresentando, né, essas opções para todo mundo, para a gente poder ver tudo que a gente pode fazer, ver com que a gente se identifica mais, mas lembrar que é interessante também usar os dois de vez em quando. Então, isso é muito do estilo de cada um, tá? Da proposta de cada um, tá? E de cada herói. Então, o Drizzt, ele
ele vence pela habilidade, pela agilidade, pela força, pela velocidade, pela destreza dele com as armas dele, com a perícia dele com as armas dele, enquanto o Adapak geralmente ele vence os grandes desafios, ele vence porque ele entende o mundo ao redor dele e usa isso a favor dele para virar o jogo e criar a condição de vitória que ele não teria em condições normais. Então, essas são as diferenças principais dos autores que eu vejo, como cada autor aborda as batalhas em seus livros, especificamente nesses livros aqui, né? Ambos os autores têm mais livros publicados aqui no Brasil. O Solano ele prometeu, né, vamos ver se ele cumpre, em 2021, publicar o terceiro livro da PAC, né, do Expresso de Carvão, e a Jambô já trouxe ao Brasil já vários livros, até, acho que tem uns 6 já, acho, no mínimo, do Drizzt, né? Então, essa abordagem possivelmente se atualizou ao longo da escrita de cada autor, né? Mas esse livro aqui em específico trouxeram essa abordagem que eu expliquei aqui. O Salvatore, ele usa o universo que já tinha sido criado antes do livro, então ele pode usar isso a favor dele para fazer uma escrita que é ao mesmo tempo mais dinâmica, mas ainda assim muito significativa para o leitor. O Drizzt, ele aprende através de treinamento e estudo, e ele vence usando os próprios recursos. Enquanto que o Solano, ele apresenta o universo todo do zero, o Adapak aprende de forma sobrenatural, e o Adapak, ele usa recursos do ambiente para vencer algumas das batalhas mais importantes desse livro daqui. Essas são as principais diferenças da abordagens entre os autores. Comenta aqui embaixo qual abordagem você prefere, você se identifica mais, né? Uma abordagem mais estilo o Salvatore, mais estilo o Solano. Nesse caso, eu amo as escritas do Solano, mas eu me identifico mais enquanto eu escrevo as cenas de batalha, eu me identifico bastante com o Salvatore. Acho ele uma inspiração para mim bem nítida, né? Bem constante. Apesar de que eu já li esse livro, já tinha publicado o meu primeiro livro. Eu me identifiquei muito com ele, assim, né? Enfim, comenta aí embaixo qual que você prefere. E, se você gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se alguém pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 366 de escrita, é vídeo de mercado editorial e explicativa quase todo dia de 2020. Então, até amanhã e a gente se esbarra pelo multiverso.